Da Wondery, esse é o Modus Operandi. Esse episódio foi feito para os nossos antigos assinantes pagos e hoje estamos liberando para todos os ouvintes. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Um dia depois do Natal de 1996, a família Ramsey acordou e descobriu que a filha mais nova tinha sumido. O sequestrador deixou um bilhete exigindo pagamento ou eles nunca mais veriam a menina. Mas naquele mesmo dia, o pai encontrou algo terrível no porão de casa. Eu sou a Mabê. E eu sou a Carol Moreira. E essa é a história de John Benet Ramsey. John Benet nasceu no dia 6 de agosto de 1990 na cidade de Atlanta, na Geórgia, lá nos Estados Unidos. Os pais dela, o John e a Patricia Ramsey, eles decidiram dar esse nome bem diferentão pra ela, porque, gente, eles juntaram o nome do pai, né, que era John, com o nome do meio dele, que era Bennett. E aí virou John Bennett. Isso é muito Brasil. Isso é muito Brasil. Assim, perfeito. Pois é, eu quero saber como seria o nome de vocês, ou às vezes se o seu nome é uma junção do nome dos pais, dos nomes, ou de alguma né? coisa dos assim. pais. Muito bom. Nossa, o meu nome ia ficar horroroso. O meu nome ia ficar Woxtânia. Eu tinha uma vizinha que ela se chamava Darilene, e o pai dela chamava Darlan, e a mãe chamava Marilene. Então o nome dela era Darilene. Oh, meu Deus. Esse episódio é dedicado pra você, Darilene. Alguns dão certo, né? Darilene não é feio. Mas tem uns nomes que ficam bem esquisitos. Não, não é feio. Mas é isso, né, gente? Alguns dão sorte, outros dão azar. Eu amo aqueles posts de Facebook que tem um monte de gente reclamando do nome. E aí é muito bom. Os nomes são muito bons, né? Enfim, a menina, coitada, não sei se eu gostei tanto, mas o nome dela é John Benet. Ficou tipo John Bennett misturado com John Benet. Vai estar escrito lá no nosso site, modusoperandipodcast.com, pra quem quiser ver como escreve. Enfim, quando ela tinha 1 aninho, eles se mudaram pro Boulder, no Colorado, onde ficava a sede da empresa que o John trabalhava. E quando a John Bennett fez 4 anos, a mãe decidiu colocar ela em concursos de beleza. E ela era muito boa nisso. Só que assim, talvez vocês já tenham visto alguns realities americanos aí desses concursos de beleza infantis, né? É uma parada bem intensa, tem até pra adulto, né? Mas pra adulto já é intenso, imagina pra uma criança de 4 anos. Então, assim, as pessoas ali estão sendo julgadas pela sua aparência, né? Então, uma criança ser julgada pela aparência fazia com que as mães colocassem as crianças de dieta, fizessem elas usar roupas mais sexualizadas, fazer a unha, sabe? Umas coisas assim bem a mais. E, além de tudo, né, imagina o psicológico dessas crianças também. Então, acho que é válido comentar um pouco sobre isso. Enfim, quando os Ramsey davam festas na casa deles, era comum as pessoas encontrarem a John Bennett chorando num cantinho. E quando iam perguntar o que era, né, o que foi, ela falava que não estava se sentindo bonita. Como a Patricia e a irmã dela tinham participado dos concursos quando elas eram crianças, elas sabiam que os juízes gostavam, né? Elas tinham prática, entre aspas, e elas treinavam a John Bennett para ser perfeita. E a família era milionária, então assim, eles tinham muito dinheiro pra colocar a filha em todas as aulas, comprar as melhores roupas, tava assim, sempre equipadíssimos para as apresentações. E a John Benet, ela ganhava tanto que as pessoas até comentavam: putz, será que não é bom os pais deixarem ela perder uma vez ou outra? Porque a criança podia ficar mal acostumada. Em 95, quando ela tinha 5 anos, ela ganhou o concurso estadual de Little Miss Colorado. E ela se classificou para participar da competição nacional no ano seguinte. Só que, às vezes, essas vitórias que rolavam subiam um pouco a cabeça da mãe dela. A Patricia, ela não deixava nem a John Benet colocar um casaco quando estava frio, porque poderia estragar o visual, e ela platinava o cabelo da menina. Um dia, a John Benet caiu, enquanto ela estava brincando e tal, e ela machucou um pouco o rosto. E a Patricia levou ela num cirurgião plástico, porque ela não podia ficar feia para os concursos. Em dezembro de 96, quando a John Benet tinha 6 anos, ela tinha acabado de ganhar o concurso de Natal, quando ela desapareceu no meio da noite. No dia 25 de dezembro de 96, os Ramsey foram passar o Natal na casa dos amigos Fleet e Priscilla White.
Eles voltaram para casa por volta de 10 da noite. O John carregou, o marido, né, o pai, carregou a John Bennett até o quarto, porque ela já chegou dormindo. E às 11 horas já estava todo mundo na cama, porque eles iam acordar cedo no dia seguinte para ir para Atlanta, para viajar. Então, às 5h52 do dia 26 de dezembro, a Patricia ligou para a polícia dizendo que a John Bennett tinha sido sequestrada e que o culpado tinha deixado um pedido de resgate. E o bilhete dizia o seguinte: Sr. Ramsey, preste atenção. Somos um grupo de indivíduos que representam uma pequena facção estrangeira. Nós respeitamos o senhor, mas não o país que você mora. Nesse momento, a sua filha está com a gente. Ela tá segura e ilesa, e se você quiser que ela chegue viva até 1997, tem que fazer exatamente o que eu mandar. Você vai sacar $118 mil da sua conta. $100 mil em notas de 100 e os outros 18 mil em notas de 20. Não esqueça de levar uma bolsa grande para o banco. Quando você chegar em casa, vai colocar o dinheiro em envelope de papel pardo. Eu vou ligar entre 8 e 10 da manhã de amanhã para instruí-lo sobre a entrega. A entrega vai ser cansativa, então aconselho você a descansar. Se virmos você sacando o dinheiro mais cedo, podemos ligar mais cedo para combinar uma entrega antecipada do dinheiro e, portanto, uma entrega antecipada da sua filha. Qualquer desvio das minhas instruções vai resultar na execução imediata da sua filha e não enviaremos o corpo dela para ser enterrado. Os 2 homens que estão cuidando dela não gostam muito de você, então eu aconselho você a não provocá-los. Se você contar para alguém sobre essa situação, para a polícia, para o FBI, etc., a sua filha será decapitada. Se pegarmos você conversando com um cachorro de rua, ela morre. Se você alertar as autoridades bancárias, ela morre. Se o dinheiro estiver marcado ou adulterado de alguma forma, ela morre. Nós vamos procurar dispositivos eletrônicos na hora da entrega e se você estiver usando algum, ela morre. Você pode tentar nos enganar, mas esteja avisado que nós sabemos como a polícia funciona e conhecemos as táticas deles. Você tem 99% de chance de matar a sua filha se tentar nos enganar. Siga as instruções e você tem 100% de chance de tê-la de volta. Você e a sua família estão sob vigilância constante e as autoridades também. Não tente dar uma de esperto, John. Você não é o único rico por aí. Então não pense que matar é difícil para nós. Não nos subestime, John. Use seu bom senso sulista. É com você, John. Vitória. E aí tem uma sigla, SBTC. Forte, né, esse bilhete, cheio de instruções, enfim. Ele dizia que eles iam ligar entre 8 e 10 da manhã no dia seguinte para combinar a entrega. Só que como ninguém sabia quando que tinha sido escrito, não ficava claro se o dia seguinte era o dia 26 ou o dia 27. A Patricia disse que ela encontrou o bilhete preso na escada dos fundos da casa dela quando desceu para tomar café. O John checou todas as entradas da casa e tudo estava trancado do mesmo jeito que ele deixou na noite anterior. Além da polícia, os Ramsey também ligaram para aquele casal de amigos que eles tinham passado o Natal no dia anterior, que era o Fleet e a Priscilla White. Ligaram para o John e para a Barbara Fern, que era um outro casal de amigos, e para o pastor da igreja deles. Eles ligaram para geral, gente. Eles pegaram a agenda, saíram ligando para geral. E eles pediram para todos os 5 irem até a casa deles, né? Contrariando ali o que o sequestrador disse que não era para fazer. Quando a polícia chegou lá, os pais disseram, né, que a filha tinha sumido e que o Burke, de 9 anos, o outro filho deles, estava no andar de cima dormindo. Quando o Burke acordou, o John proibiu os policiais de falarem com ele, dizendo que o filho tinha dormido a noite toda e não sabia de nada. Ele foi mandado para a casa dos White, para ficar lá com os filhos deles, né, enquanto a polícia estava na casa. E os policiais decidiram parar de se comunicar por rádio, para o sequestrador não ter chance de captar a frequência, descobrir que eles estavam na casa. A primeira ideia deles foi dar uma olhada pela casa toda para ver se encontravam mais alguma mensagem do sequestrador. E eles não encontraram nenhum sinal de arrombamento e nada que mostrasse que alguém tinha entrado na casa antes deles. Como era dezembro e estava nevando, era fácil de ver se tinha alguma pegada também no chão, né, perto das portas, das janelas, mas eles não encontraram nada. Os amigos dos Ramsey chegaram na casa às 6h30 e a polícia deixou eles entrarem. Ao longo da investigação, essa decisão ainda ia ser bem polêmica, porque a casa era o último lugar que a John Bennett tinha sido vista. Poderia ser uma cena do crime, né? Então não é assim, deixar qualquer pessoa entrar, uma galera, ficar procurando, ficar encostando nas coisas e tal. Mas foi o que rolou. A filha do Fleet White, um dos amigos, né, tinha desaparecido no ano anterior. Só que no fim das contas, ela tinha se escondido dentro da casa
e ela foi encontrada um pouco depois. Então, o Fleet achou que talvez a JonBenét pudesse estar fazendo a mesma coisa, sabe? Então, ele estava realmente super empenhado em ajudar os Ramsey. Como o Fleet conhecia a casa, ele começou a procurar nos lugares que ele achava que era mais fácil e tal, para uma criança esconder, e começou pelo porão. Lá embaixo, as luzes estavam ligadas e ele encontrou uma janela quebrada e uns pedaços de vidro no chão. Aí ele pegou o vidro e colocou no parapeito da janela e ele moveu uma mala que estava na frente para procurar uns pedaços no chão. E assim, né, gente? Fez merda, né? Se fosse um operander, teria feito? Se fosse um operander, ia saber que aquilo ali poderia ser um possível, né, cena do crime, uma possível evidência. Então não é pra você ficar ali mexendo, enfiando o pé, etc. E é óbvio que isso mais pra frente vai dar problema, porque uma das teorias era que o sequestrador teria usado a mala como degrau pra passar pela janela, e agora, com isso, o Fleet tinha acabado de contaminar a evidência. Andando mais pro fundo do porão, ele encontrou uma porta branca que dava pra adega da família. Ele abriu a porta e não viu nada lá dentro. Quando ele não achou os interruptores para ligar a luz, ele desistiu e voltou para o andar de cima. Às 7h30, a unidade de cães farejadores chegou no local, mas os policiais decidiram não usar. E depois disso, os policiais que já estavam na casa negaram todas as unidades que estavam se oferecendo para ajudar. E enquanto eles esperavam para ver se o sequestrador ia ligar, eles começaram a conversar com os pais para ver se eles tinham ideia de quem pudesse ter sequestrado a menina. A Patricia comentou da moça que trabalhava na casa deles como empregada doméstica, a Linda, porque ela tinha a chave da casa, então ela, conseguiria entrar sem problemas. Além disso, a casa dos Ramsey era muito grande, tinha mais ou menos uns 500 metros quadrados, então era provável que o sequestrador conhecesse bem a casa para saber onde era o quarto da JonBenét. O John deu o nome de um ex-funcionário dele chamado Jeff, porque ele tinha acabado de ser demitido e poderia estar querendo se vingar. Enquanto eles esperavam por notícias, os policiais pediram uma amostra de caligrafia para o John e para a Patricia, que é um procedimento padrão da polícia, em casos de mensagens deixadas na cena do crime. Cada um pegou um bloquinho e uma caneta de casa e escreveu um texto chamado de London Letter, que é o padrão que a polícia dos Estados Unidos pede nesse tipo de caso. O texto ele tem todas as letras do alfabeto, então é fácil depois de comparar com qualquer mensagem. As amostras foram enviadas para a delegacia para serem analisadas. A primeira coisa que eles descobriram foi que o bloquinho que os Ramsey escreveram tinha a mesma folha da mensagem que o sequestrador deixou. Depois eles encontraram que eles acreditavam ser um rascunho da mensagem no bloco que a Patricia tinha usado. No topo da folha estava escrito senhor e senhora e um traço vertical, que eles achavam que era o começo da letra R de Ramsey. Como os policiais tinham negado ajuda, um detetive estava responsável por tomar conta de todos os 7 adultos que estavam na casa. Os Ramsey, os White, os Fernie e o pastor. Depois de um tempo, a detetive percebeu que o John Ramsey ficou zanzando pela casa durante 1 hora sem nenhuma supervisão. À 1h da tarde, a detetive sugeriu que o John e o Fleet White fossem dar uma olhada pela casa para ver se encontravam alguma coisa que a JonBenét pudesse ter deixado cair durante o sequestro. E os dois começaram a andar pela casa sozinhos e o John decidiu ir direto para o porão. O Fleet mostrou para ele a janela quebrada e o John disse que tinha sido ele que tinha quebrado uns meses antes. Ele tinha ficado trancado para fora de casa e quebrou a janela para abrir a tranca e entrar por lá. O porão tinha várias portas que davam para a lavanderia, para a adega, para o aquecedor da casa e para um depósito que a família usava para guardar enfeites de Natal, essas coisas. Os dois foram abrindo todas as portas até que chegaram naquela porta branca que dava para a adega e que o Fleet já tinha aberto antes. Lá dentro, com uma corda no pescoço e uma fita adesiva preta na boca, eles encontraram o corpo de 6 anos da JonBenét Ramsey. Além da corda no pescoço e a fita, os braços dela estavam amarrados em cima da cabeça e ela estava enrolada em um cobertor. O Fleet correu lá para cima para avisar que eles tinham encontrado. Enquanto isso, o John tirou a fita que estava tampando a boca da filha, pegou o corpo pela cintura e segurou na frente dele, mas sem deixar encostar assim no próprio corpo. Chegando na claridade do andar de cima, eles perceberam que o corpo dela já estava em estado de rigor mortis e os lábios estavam azuis. A detetive pediu para o John colocar o corpo no chão, perto da porta da casa, e o Fleet voltou no porão para buscar a fita que tinha ficado no chão.
Mais uma vez, né, contaminando evidências e tal, que não devia. A detetive checou o pulso da JonBenét só para ter certeza, mas ela não encontrou nenhum sinal de vida. E ela decidiu mudar o corpo de lugar mais uma vez e colocou na frente da árvore de Natal que ainda estava montada na sala. E eu acho que nesse momento também, aqui, especificamente nesse caso, é muito difícil também a gente pensar, vi minha filha morta no chão, não vou mexer porque é uma evidência. Sim, difícil julgar, né? Por mais que a gente fale, putz, não é pra contaminar e tudo mais, a gente sempre tem que entender como é as cenas, né, que a gente encontra. Porque, gente, eu não conseguiria ver uma pessoa que eu amo machucada, ou ferida, ou, sei lá, morta, sem tocar nela. Eu realmente não conseguiria. Tipo, sabe, você ter essa frieza, né, de falar, não, isso é uma evidência, tal. Na teoria é muito fácil falar, mas a gente vê em situações como essa, por que é tão difícil colocar em prática. Quando a Patricia viu a filha, ela começou a chorar desesperadamente. O John achou melhor cobrir o corpo para ela não ficar, né, olhando ali. Pegou um lençol que estava no sofá e cobriu a filha. E depois que a Patricia se recuperou um pouco, ela ajoelhou ao lado da filha, ela começou a fazer carinho no cabelo dela, ela chegou até a abraçar o corpo. E uma coisa meio estranha que aconteceu é que 40 minutos depois que eles encontraram o corpo, o John pegou o telefone e ligou para o piloto do avião particular dele para confirmar o voo dele para Atlanta. Aquele que eles tinham acordado super cedo para pegar. E aí, quando os policiais ouviram isso, eles falaram pro John cancelar o voo, né? Porque ele não podia sair do estado durante uma investigação. Então, ele e a Patricia resolveram ir pra casa dos Fernie enquanto a polícia investigava a casa. Como eles tinham que esperar o juiz assinar o mandado de busca, alguns policiais foram enviados para a casa da Linda, a moça que trabalhava lá de empregada doméstica, que a Patricia já tinha mencionado. Quando contaram para ela que a JonBenét tinha morrido, ela ficou acabada, arrasada. Ela disse que tinha avisado para os Ramsey que algo assim podia acontecer, porque eles deixavam a filha andar de bicicleta sozinha pelo bairro e qualquer um podia sequestrar a menina. Como isso, né, se passava em 1996, então era algo que ela achava assustador e tal. Ela disse que ela estava super triste pela família e ela nem sabia, né, que a Patricia tinha dado o nome dela para a polícia. Porque, enfim, né, a polícia perguntou todas as pessoas que tinham acesso à casa, tal, então talvez ela ali estivesse sendo vista como uma possível suspeita, mas ela nem imaginava que isso estava acontecendo, então ela só estava realmente super triste. E a policial também falou com o marido da Linda, que falou que achava que o sequestrador devia ser alguém que conhecia a casa, porque o lugar parecia um labirinto, que era enorme, assim. E os dois foram super cooperativos, eles deram amostras das digitais e a Linda até escreveu um bilhete de condolência e pediu para os policiais entregarem para os Ramsey. E depois a caligrafia da Linda também foi analisada pela polícia e não batia nada com o pedido do resgate. E as digitais dos dois não foram encontradas em nenhum local relevante para o crime. Quando a busca da casa foi finalmente autorizada, a polícia começou a coletar evidências, começando com o corpo da criança. Como o corpo já tinha sido movido do lugar onde ela foi encontrada para o chão perto da porta da casa e depois para a sala da casa, eles tinham que tratar os três como cenas do crime. Né? Complicado. Além disso, o John, a Patricia e a detetive tinham encostado no corpo, mas ninguém coletou amostras das roupas que eles estavam usando para comparar com o que eles achassem no corpo. Eles também tinham que coletar as digitais de todas as pessoas que entraram na casa naquele dia, incluindo os Ramsey, os White, os Fernie e o tal do pastor. E o mais importante para eles era o Fleet White, que tinha mexido na mala que estava perto da janela do porão, que estava com o John na hora que o corpo foi encontrado, que pegou a fita que estava na boca da JonBenét. Então, assim, uma cena do crime bem complicada, porque eles deixaram todo mundo encostar em tudo, né? Então, apesar de toda essa bagunça, né, que tinha acontecido, a polícia tinha duas teorias sobre o caso. Ou o culpado tinha dado um jeito de entrar na casa sem arrombar nada e matado a JonBenét sem querer, enquanto estava tentando sequestrar, alguma coisa desse tipo. Ou o assassino era uma das 3 pessoas que já estavam dentro da casa naquela noite. O John, a Patricia ou o Burke, que era o filho mais velho do casal. Segundo as estatísticas do FBI, quando uma criança é assassinada dentro de casa, existe uma chance em 12 que tenha sido alguém de fora. Então, os primeiros suspeitos são sempre os pais. E na visão deles, não fazia sentido um sequestrador deixar o corpo dentro da casa. Porque mesmo que ela já tivesse morta, ele podia fazer os Ramsey pagarem pelo sequestro do corpo, para ter a filha de volta para enterrar.
Além disso, a autópsia mostrou 2 possíveis causas de morte, o que não é comum em assassinato acidental. A primeira e mais óbvia era estrangulamento, porque a JonBenét tinha sido encontrada com uma corda no pescoço. O exame mostrou uma hemorragia petequial, que são manchas de sangue nos olhos, provando que o coração ainda estava batendo quando ela foi estrangulada. Mas o legista também encontrou uma lesão profunda do lado direito do crânio dela, o que encaixaria mais na teoria da morte acidental. A teoria era de que o sequestrador não queria matá-la, mas talvez ele tenha deixado ela cair ou que ela bateu a cabeça enquanto tentava se soltar, o que teria causado a lesão na cabeça. Quando o legista usou uma luz ultravioleta para examinar o corpo, ele encontrou um líquido na região da coxa que podia ser sêmen. Ele também encontrou machucados na área vaginal dela e uma mancha vermelha, como se alguém não tivesse meio que limpado o sangue direito, assim. E como ela tinha só 6 anos, né, não era menstruação. Um especialista em pediatria concluiu que os machucados tinham sido causados por uma agressão física e não abuso sexual. A polícia descobriu que nos 2 anos antes da morte, a JonBenét tinha ido parar no hospital 18 vezes e que ela tinha ido para a enfermaria da escola 2 vezes só em dezembro, só em um mês. Quando ele analisou o conteúdo do estômago, ele achou pedaços de abacaxi não digeridos. Os pais disseram que ela comeu frutos do mar na festa de Natal e chegou dormindo em casa, e que eles não sabiam quando que ela comeu abacaxi. Com essa informação, a polícia fez uma busca pela casa e encontrou uma tigela de abacaxi suja, assim, e com as digitais da Patricia. E essa tigela estava na mesa da sala ali da família. Levando em consideração o tempo da digestão, o legista concluiu que ela devia ter morrido por volta de 1 da manhã do dia 26. Os Ramsey se recusavam a colaborar com a investigação e a polícia descobriu que no mesmo dia que o corpo da JonBenét foi encontrado, eles já tinham advogados para representar os dois. Então, assim, não era nenhum advogado para representar o casal, era 2 advogados diferentes, de escritórios de advocacia diferentes para cada um. Coisa de rico, né, gente? Será que é coisa de rico ou será que coisa de que é culpado? Não, eu acho que é coisa de rico. Porque, sei lá, porque, tipo, se alguém acusa, não sei, o Modus, você vai ter o seu advogado e eu vou ter o meu ou a gente vai ter um só? Fica aí o questionamento. Mas depende, se em algum momento você se voltar contra mim... Então, mas se eu teria um advogado se eu achar que você é culpada. Se eu não confio em você, não? Eu acho que não é nem de ser culpado. Assim, eles bem parecem culpados, mas eu acho que de uma forma geral é muita coisa de rico, assim, pra se proteger, sabe? Sei. Agora sim, é estranho que cada um tenha o seu próprio advogado, né? Mas assim, gente, por favor, tenham advogados, tá? Se eu fosse minha filha, se fosse quem fosse, eu contrataria um advogado em 2 segundos também. O que eu acho suspeito é cada um ter um. E os White, eles falaram que antes mesmo deles darem um depoimento oficial pra polícia, os advogados do Ramsey já tinham interrogado eles. Então, assim, isso também é um pouco estranho, né? Porque, tipo, nem tava sabendo exatamente o que estava acontecendo, não tinha todas as informações, mas enfim, já estavam os advogados deles acionados, interrogando as pessoas e tudo mais. A polícia também descobriu que os Ramsey tinham alguma ligação com a promotoria, porque o próprio promotor assistente ligou para os detetives, falando que os Ramsey queriam saber quando que o corpo ia ser liberado para o enterro. O Steve Thomas, que era o detetive responsável pelo caso, explicou que eles ainda iam fazer alguns exames e tal, e não sabia quando que o corpo ia ser liberado. Quando o detetive perguntou quando que ele ia poder interrogar os Ramsey, o promotor disse que a polícia não podia fazer o corpo de refém até conseguir uma entrevista. E o detetive negou que era isso que estava acontecendo, mas o promotor não quis saber e não fez nada para ajudar. A família disse que a Patricia estava sob o efeito de muitos medicamentos e não conseguia falar com ninguém. Mas enquanto isso, ela pediu para a irmã passar na casa, que ainda era uma cena do crime, para pegar roupas limpas para ela vestir. E o pior de tudo é que a promotoria ajudou isso a acontecer, porque normalmente não pode entrar lá na cena do crime, seja para qualquer motivo que fosse, né? A irmã da Patricia, gente, vocês estão sentados? Ela se disfarçou de policial, com distintivo e tudo. O surto. E ela entrou na casa para pegar as coisas. Ela pegou roupas pra Patricia, pro John, o Burke, pra JonBenét, pra criança colocar no corpo, enfim. Cartão de crédito,
Pegou um monte de conta que tava lá pra pagar os boletos, joias, celulares e os passaportes de todo mundo da família. Os advogados também disseram que os Ramsey só iriam concordar em serem interrogados quando recebessem todas as informações que a polícia tinha sobre o caso até aquele momento. Só que, gente, se eles são possíveis suspeitos, você vai dar informação para os suspeitos? Eu sei que são os pais, mas até então eles estão sendo investigados? Bem complicado. E aí, quando os policiais finalmente encontraram com os Ramsey de novo, não foi para interrogatório. Eles eram legalmente obrigados a dar amostra de sangue, cabelo e digitais, para ser comparado com o que fosse encontrado na cena do crime. A polícia era proibida de fazer perguntas durante o procedimento, mas eles podiam anotar qualquer coisa que a família falasse por livre e espontânea vontade. E a única coisa que a Patricia disse durante todo o exame foi: "Eu não matei a minha filha". Enquanto eles não conseguiam falar com o John e a Patricia, a polícia começou a falar com outros membros da família. O John tinha filhos adultos de um casamento anterior, mas nenhum dos dois eram suspeitos, porque eles estavam fora do estado no dia do assassinato. E o filho mais velho deu uma informação muito importante para a polícia. Ele disse que acreditava que o assassino era alguém que conhecia a rotina da família, porque o bilhete foi encontrado na escada dos fundos da casa. E só alguém que conhecia a família ia saber que eles desciam por aquela escada e não pela da frente. E além disso, a casa era grande demais para adivinhar onde que ficava cada cômodo, principalmente o porão. E ele também observou que $118 mil era um valor esquisito para pedir, até porque os Ramsey eram milionários, então isso era pouquíssimo dinheiro para eles. Quando a mãe da Patricia foi questionada, ela defendeu a atitude dos Ramsey de ter contratado os próprios advogados. Segundo ela, nunca houve um sequestro na cidade, então eles estavam só tentando ajudar, fazendo a própria investigação. A polícia perguntou o que acontecia quando alguém tinha que tirar John Benet da cama, e ela disse que a menina odiava acordar. Ela disse que a não ser que o sequestrador tivesse colocado uma fita na boca dela, ou a fizesse desmaiar, ela teria ficado rouca de tanto gritar. Para ela, era improvável que um estranho tivesse conseguido tirar a menina da cama sem ninguém ouvir nada. Quando a polícia terminou de analisar o bilhete de resgate, eles descobriram que, além da folha do bloco ser igual à que eles encontraram na casa, a caneta usada também era da casa. Isso significava que... será que esse sequestrador sentou, achou um bloquinho de notas, escreveu um bilhete de 3 páginas, guardou tudo no lugar e deixou o bilhete? Meio estranho, né? A polícia fez uns testes e concluiu que demorava mais ou menos 20 minutos para escrever aquele texto inteiro. Sem contar o tempo que o sequestrador ia demorar pensando, né? Tipo, eles consideraram 20 minutos se ele soubesse de cabeça, né? Pá, escreveu. E, para piorar, na análise de caligrafia dos Ramsey, 24 das 26 letras do alfabeto batiam com a letra da Patricia. Ao invés de falar com a polícia, gente, os Ramsey resolveram dar um pulinho ali na TV. Resolveram dar uma entrevista. Eles deram pouquíssimos detalhes sobre o caso, mas eles falaram para os pais tomarem cuidado, porque tinha um assassino solto na cidade, e eles precisavam proteger os filhos. O John ainda ofereceu uma recompensa de $100 mil para qualquer pessoa que tivesse alguma informação. E eles garantiram que estavam fazendo tudo o que podiam para ajudar a polícia e que estavam atendendo todos os pedidos. Imagina a polícia ouvindo isso, né, na TV. E quando a polícia ouviu isso na TV, eles ficaram aliviados. Porque eles pensaram assim, poxa, então a gente vai conseguir um interrogatório, né? Que eles estão aí fugindo e tal. E aí eles analisaram todos os detalhes do caso, foram formular as perguntas que eles queriam fazer e tal. E foram lá, né, tentar conversar com os Ramsey, lá, já que eles estavam dispostos. Só que eles já tinham entrado em um avião particular. E eles deram um perdido de novo na polícia. Então, a polícia finalmente se viu obrigada a liberar o corpo da John Benet para ser enterrado no dia 31 de dezembro, 5 dias depois que foi encontrado. O corpo foi embalsamado e levado de avião até Atlanta, a cidade natal da família. A John Benet foi enterrada ao lado da filha mais velha do John, que também já tinha falecido em um acidente de carro 4 anos antes. Uma coisa que chamou a atenção foi que a data da morte estava marcada no túmulo como dia 25 de dezembro e não 26. Por algum motivo, os Ramsey decidiram que ela tinha morrido antes da meia-noite. Lembrando que o legista tinha falado que foi a 1 da manhã do dia 26.
Alguns dias depois do enterro, os Ramsey finalmente concordaram em responder algumas perguntas da polícia. Mas, gente, isso aqui é um absurdo. Vou perguntar, vocês estão sentados? Eu acho um absurdo isso. O interrogatório não foi pessoalmente. Nossa, Carol, já tinha Skype, né, naquela época? Como que era? Não, gente. A polícia enviou perguntas para a família, enviou 16 perguntas, e eles devolveram as respostas por escrito. Parece eu com as minhas amigas da quinta série, com o livro de perguntas. Gente, sério, que palhaçada, né? Por quê? Mas Só porque eles são muito ricos, né? Porque é um absurdo. Não faz nem sentido isso. Mas, enfim, ficou claro para os advogados quem que escreveu essas respostas, né, gente? O caderno de perguntas. Os advogados, né? Tudo era muito vago. E até em pergunta mais direta, tipo assim, se algum dos dois tinha levantado durante a noite, eles responderam que não lembravam. Quando perguntaram se eles tinham checado se as portas estavam trancadas, a Patricia disse que não e o John falou que não lembrava. Só que no dia que eles encontraram o corpo, o John afirmou que tinha trancado tudo pessoalmente na noite anterior. Depois da entrevista, os advogados dos Ramsey fizeram um pedido para a promotoria para que nenhum teste de DNA fosse feito sem um representante da equipe de defesa presente. Segundo os advogados, eles queriam ter certeza de que a polícia não ia cometer nenhum erro. Depois disso, os Ramsey deram outro suspeito para a polícia investigar. Era um cara chamado Bill McReynolds, que se vestia de Papai Noel nas festas do bairro. Durante a festa de Natal do ano anterior, a JonBenét tinha feito um tour pela casa com esse cara aí, com esse Bill, mostrando para ele onde ficava o quarto dela, onde a família guardava as árvores de Natal, no porão. E quando a filha do Bill, desse cara aí, tinha 10 anos, ela e uma amiga foram sequestradas e a amiga chegou a sofrer abusos sexuais do sequestrador antes de serem soltas. A coincidência é que esse sequestro aconteceu no dia 26 de dezembro de 74, 22 anos antes do assassinato da JonBenét. Mas as coincidências não param aí. A esposa do Bill, a Janet, escreveu uma peça sobre uma menina que foi torturada e assassinada no porão da própria casa. O John Ramsey disse que as iniciais SBTC, aquelas que estavam no bilhete do assassino, podiam ser uma referência aos McReynolds. Ele disse que era uma abreviação de Santa Bill e Janet Claus. Segundo ele, o T poderia ser um J. E como Santa Claus é Papai Noel em inglês, tudo fazia sentido. Bom, na cabeça dele. O casal foi investigado e a polícia não encontrou nenhuma evidência de que eles estavam envolvidos, principalmente porque eles também já estavam velhinhos. Não ia ter como ele dar uma de Papai Noel real, entrar na casa pela chaminé sem ninguém perceber. Só que eles tinham um filho chamado Jess, que tinha passado 2 anos preso por formação de quadrilha, roubo e sequestro. A polícia investigou muito, mas ele acabou sendo retirado da lista de suspeitos porque a caligrafia não batia com a do bilhete. Então a polícia começou a investigar os funcionários e ex-funcionários do John. Como um deles tinha sido citado como possível sequestrador, eles decidiram ver se mais alguém teria motivo para se vingar. Durante as buscas, a secretária do John acabou mostrando os contra-cheques daquele ano e descobriram que o John tinha ganhado um bônus de, adivinhem? $118 mil. Exatamente o valor que o sequestrador tinha pedido no bilhete. Apesar dessa descoberta super importante, a polícia não conseguiu tirar mais nada dos funcionários da empresa, mesmo depois de ficar entrevistando todos eles por 1 mês. Em abril de 97, os Ramsey finalmente concordaram em conversar pessoalmente com a polícia. Gente, 4 meses depois, hein? Mas eles tinham algumas regras. A entrevista tinha que acontecer no escritório dos advogados deles, ela não podia ser gravada, a polícia tinha que enviar todas as declarações que eles já tinham dado antes. E a polícia achou aquilo um absurdo, aquelas exigências, né? Porque ficou claro que eles queriam as declarações anteriores para não se contradizerem. E aí a polícia negou as condições, só que a promotoria já tinha mandado buscar as declarações e os relatórios de todos os policiais envolvidos no caso. Quando chegou o dia da entrevista, o John e a Patricia já chegaram com todas as respostas prontas. Mais uma vez, a polícia não conseguiu nada. Então a promotoria mandou uma lista de prioridades para a investigação. Eles tinham que fazer uma lista de todos os amigos, vizinhos, funcionários e conhecidos dos Ramsey e conseguir a amostra de DNA de todos eles.
entrevistar os vizinhos da família, investigar o álibi de todos eles, né, ver onde que eles estavam no dia, perguntar se eles tinham corda, fita adesiva em casa. Como a JonBenét tinha sido encontrada amarrada e com uma fita cobrindo a boca, eles queriam saber quem tinha acesso a essas coisas, né? Óbvio. E também eles foram atrás de conhecidos da família, amigos de colégio das crianças, criminosos sexuais da vizinhança. Tinham que identificar todas as pessoas presentes em todos os concursos de beleza que a JonBenét participou, entrevistar todas elas, perguntar o álibi para a noite do assassinato e descobrir se eles tinham corda e fita adesiva, pesquisar todos os crimes sexuais e invasões de domicílio que aconteceram na cidade antes e depois do assassinato. Além disso, os Ramsey lembraram que 3 dias antes do ocorrido, eles tinham dado uma festa para 80 pessoas dentro da casa e eles tinham contratado garçons para servir. Então, eles iam ter que encontrar essa galera toda, tanto os convidados quanto a empresa dos garçons e outros funcionários que trabalharam na festa naquele dia. Os policiais ficaram desesperados, porque eles não sabiam como que eles iam conseguir identificar e falar com tanta gente. O job acabou ficando gigante, né? Então, assim, eles ficaram ocupados com isso durante todo o ano de 1997. Em janeiro de 98 aconteceu uma coisa surpreendente. A Patricia entrou em contato com a polícia dizendo que queria marcar uma entrevista sem os advogados presentes. Só que assim que os advogados descobriram, eles disseram que, não podia ser entrevistada sozinha e que só iam concordar se revisassem todas as evidências e as perguntas da polícia com antecedência. Mais uma vez, a polícia não descobriu nada novo, porque eles já chegaram com as respostas prontas. Só que aí eles tiveram uma ideia. Se os Ramsey fossem considerados suspeitos oficiais, eles iam ser obrigados a falar com a polícia. Eles sabiam que existia a possibilidade deles usarem a 5ª emenda da Constituição Americana, que diz que eles têm o direito de permanecer calados, mas pelo menos ia estar registrado que eles fizeram isso e ia ficar menos mal para a polícia. Em março, a promotoria anunciou que os Ramsey eram os principais suspeitos do assassinato e estava considerando fazer um julgamento para decidir se acusar ou não. Nas leis dos Estados Unidos, a promotoria pode chamar um júri para apresentar as provas que eles têm contra um suspeito, e os jurados decidem se elas são boas o suficiente para fazer uma acusação. Mas isso não significa que a promotoria é obrigada a acusar a pessoa. Eles só querem saber se aquilo é o suficiente para não passar vergonha na hora do tribunal de verdade. No final de abril, os 12 jurados tinham sido escolhidos e o julgamento estava pronto para começar. Os detetives prepararam todas as provas que eles tinham, chamaram os especialistas e estavam prontos para arrasar. Eles falaram sobre todas as testemunhas que afirmaram que era impossível o assassino não conhecer a casa, porque a casa era gigante, era fácil de se perder ali. Não tinha sinais de arrombamento, o que significava que a pessoa já estava lá dentro da casa ou tinha chave. A coincidência do valor do resgate ser o mesmo do bônus que o John tinha ganhado no trabalho daquele ano. E o fato do corpo da JonBenét ter sido deixado na própria casa, O que significava que o sequestrador não ia ganhar aquele dinheiro que ele pediu, de 118 mil. O maior especialista em linguística do país, na época, testemunhou que, na opinião dele, a única pessoa que poderia ter escrito o bilhete era a Patricia. E uma das coisas que ele observou foi que logo que a Patricia descobriu que a letra dela era parecida, com a do bilhete, ela mudou o jeito de escrever. Mas assim, gente, eu faria o mesmo, sei lá, achei esquisito. Por exemplo, no bilhete, a letra A foi escrita em letra de forma 109 vezes e em letra cursiva 5 vezes, o que batia com o jeito que a Patrícia escrevia, porque ela alternava os dois tipos. Só que depois que os Ramsey receberam a análise do bilhete lá durante o processo de entrevistas, a Patricia só escreveu A em letra de forma uma vez e em letra cursiva 1404 vezes. Gente, tanto que essa mulher escreveu, Enfim, além disso, eles já tinham provado que o bloco e a caneta vieram de dentro da casa. E uma das coisas que eles nunca acharam uma resposta satisfatória foi o significado da sigla do bilhete, SBTC. Mas eles apresentaram uma teoria. Quando eles fizeram a busca na casa, encontraram uma Bíblia no escritório do John, aberta na página dos Salmos 35 e 36. As linhas desses salmos começam com C, T, B e S, em inglês, o que seria, SBTC ao contrário. Segundo eles, essa sequência de iniciais não aparece em mais nenhum lugar da Bíblia e eles não achavam que era uma coincidência. Os Ramsey foram entrevistados 2 meses depois do começo do julgamento. Eles concordaram em gravar essa entrevista, mas o advogado tinha que estar presente. E dessa vez, eles deixaram claro que não estavam pedindo nenhuma evidência em troca de entrevista.
O primeiro a ser entrevistado foi o Burke, que era o filho mais velho do casal, que já estava com 11 anos. A maior parte da história seguiu exatamente o que o John e a Patricia já tinham contado, mas teve uma única diferença. Ele disse que a JonBenét chegou acordada em casa porque ajudou a carregar os presentes da festa de Natal, o que contradizia a história dos pais, que o John teria carregado ela até a cama porque ela já estava dormindo desde o carro. Quando chegou a vez do John e da Patricia, eles seguiram aí com a mesma história que eles já tinham contado várias vezes. E eles continuaram dizendo que acreditavam que o Bill McReynolds, o cara que se vestia de Papai Noel, o velhinho lá, tinha alguma coisa a ver com o crime. A JonBenét adorava ele, então seria fácil para ele fazer ela sair da cama sem causar muito alvoroço ali na casa. Só que dessa vez eles acrescentaram um novo suspeito. O amigo do John, quando ele encontrou o corpo da criança, o Fleet White. Ele conhecia a casa, a JonBenét, e as digitais dele estavam por todo lado. Realmente, a polícia não tinha como saber se as digitais já estavam lá ou foram deixadas depois, quando ele estava ajudando a procurar a menina na casa. Em outubro de 99, a polícia já tinha apresentado todas as provas, todos os especialistas já tinham testemunhado e estava na hora do júri decidir. Depois de mais de 1 ano de julgamento, os jurados decidiram que o John e a Patricia eram culpados de abuso infantil resultando em morte. Mas a promotoria decidiu não acusar os Ramsey e o caso foi oficialmente encerrado. Em 2006, um homem chamado John Carr foi preso em Bangkok, na Tailândia, depois de confessar ter matado a JonBenét. Ele disse que drogou e abusou sexualmente dela, mas acabou cometendo o assassinato sem querer. Durante o ato sexual, ele disse que perdeu o controle e sufocou ela por tempo demais. Quando perguntaram pra ele como que ele conhecia os Ramsey, como que ele tinha entrado no porão e tal, ele falou sem comentários. E ele também não conseguiu explicar como que ele entrou na casa dos Ramsey sem deixar nenhuma pista. E o DNA dele não batia com nada encontrado na cena do crime. Quando a polícia começou a investigar, descobriu que ele nem estava no Colorado na época que o crime aconteceu. Além disso, a autópsia provava que a JonBenét não tinha sido drogada. Então, assim, nada do que o cara falou era verdade. Em 2016, o canal americano CBS fez um documentário chamado The Case of JonBenét Ramsey. O foco do documentário era provar que o Burke, o irmão da JonBenét, que tinha 9 anos na época, tinha matado a menina sem querer e os pais tinham acobertado. A teoria deles era que o Burke tinha acertado alguma coisa na cabeça dela em alguma briga, alguma coisa, o que explicaria a fratura que o legista encontrou na autópsia. O documentário fez uma encenação, assim, usando um menino de 10 anos, uma lanterna e um crânio falso. Segundo eles, quando o irmão viu que a JonBenét tinha se machucado, ele chamou os pais e aí eles teriam montado aquela cena no porão. Assim que o documentário foi ao ar, o John e o Burke processaram a CBS e os participantes do programa por difamação. Apesar da CBS ter tentado arquivar o caso várias vezes, os Ramsey acabaram ganhando. E no processo original, eles pediram $1 bilhão em danos. Mas o caso foi resolvido fora do tribunal, então a gente não sabe exatamente qual foi o acordo aí que eles fizeram. O Burke deu uma entrevista para o programa do Dr. Phil e disse que acreditava que a JonBenét tinha sido morta por um pedófilo que conheceu ela por causa dos concursos de beleza. Só que em 2019, um cara que está preso no Colorado confessou o assassinato. O Gary Oliva, que está servindo uma sentença de 10 anos por pedofilia infantil, confessou o crime em uma carta para um amigo. Ele disse que nunca amou ninguém como ele amou a JonBenét e que a morte foi um acidente, mas que ele assume a responsabilidade. O Gary também não explicou como ele entrou na casa dos Ramsey, mas a investigação da polícia descobriu que ele estava hospedado em uma casa que ficava 10 quarteirões dali. E olha que doido, quando ele foi preso por pedofilia em 2016, ele realmente tinha mais de 300 fotos da JonBenét no celular dele. O jornal Daily Mail conseguiu um relatório da polícia e algumas partes censuradas parecem estar mencionando o assassinato da JonBenét. Um amigo que recebeu a carta disse que o Gary ligou para ele chorando no dia do assassinato, dizendo que tinha machucado uma menina. E quando esse amigo viu a notícia da morte da JonBenét, ele ligou para a polícia para contar sobre a ligação, mas ninguém viu, ninguém deu atenção para isso. Até o momento, não tem nenhuma acusação da polícia do Colorado sobre o Gary.
No dia 9 de julho de 2008, a Promotoria do Colorado mandou uma carta para os Rance dando atualizações sobre a investigação do assassinato. Depois de analisarem as evidências encontradas no corpo da John Benet, usando novas tecnologias, o John, a Patricia e o Burke foram retirados da lista de suspeitos. E os investigadores, pediram desculpas por não terem feito isso antes da morte da Patricia em 2006. A polícia encontrou o DNA de um homem não identificado na calça e calcinha que a John Benet estava usando no dia do assassinato. Apesar de não terem identificado o suspeito ainda, a promotoria deixou claro que não vai parar de tentar resolver o caso. A última atualização aconteceu em dezembro de 2021, quando a polícia do Colorado disse que está analisando mais de 1.500 evidências e comparando com os principais suspeitos. Segundo a polícia, eles entrevistaram 509 pessoas, falaram com 64 especialistas, investigaram mais de 100 suspeitos em 17 estados e 2 países, e escreveram mais de 30.000 páginas de relatório, mas, ainda assim, ninguém foi preso pelo assassinato da criança. A Patricia Rance morreu em 2006, depois de uma longa batalha contra o câncer de ovário. O John e o Burke continuam vivos e não perderam a esperança de encontrar o culpado pela morte da John Benet. E agora, os erros de gravação do episódio. E além da polícia, os Rance também ligaram para aquele casal... Caralho, cachorro! Que susto! E que o Patrício... Oxe! Patrício. Que tinha passado 2 anos preso por formação de quadrilha. E as digitais dos dois... Digitais... A maior parte da história seguiu exatamente o que o John... Gente... Tem um cachorro chorando. Eu tirei porque tá caindo muito o seu áudio. Eu tô te ouvindo muito Ah, tá. Posso tirar estranho. Eu tirei pra ver se ajuda. Se não quer me ver, eu tiro também. Não, você pode. Você tirar um pra ver se melhorava. Não precisa. Aí, ó, tá vendo? Eu tô ouvindo perfeito. Que bom. Você pode ficar imaginando a minha cara. Da Wonder, esse foi o Modus Operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Morgan Jones e Marshall Louie.